Aleluia. Você pode sentar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Você crê que é uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite? Diga, eu creio. Aleluia. Essa palavra é tão conhecida, mas que certamente há de falar ao seu coração nessa noite. Salmo 23, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Você crê nessa verdade? Você confia nessa palavra? Amém? Aleluia. Feche os seus olhos e deixe que essa palavra venha lhe envolver agora, em nome de Jesus. Sei que estás comigo, pois sei que estás comigo. Eu sei, Sim, certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Seus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você
faz transbordar para viver a vida assim só pra você. Aleluia. Você crê nessa verdade? Você crê que Ele é o seu pastor e nada lhe faltará? Você crê que Ele lhe conduzirá em pastos verdejantes e águas tranquilas? Você verdadeiramente crê que Ele é aquele que lhe faz andar por um caminho de justiça? Aleluia. E ainda que você venha andar pelo vale da sombra da morte, Ele estará com você. Ele é o seu Deus, Ele é o seu pastor, amém? Aleluia, aleluia. Então aplauda Ele por isso. Aleluia, aleluia. Queridos, o Salmo 23 é sem dúvida uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. Quem nunca declarou ou ouviu a expressão: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Aleluia. Neste salmo, Davi expressa toda a sua confiança no Senhor. Neste salmo, ele declara que o Senhor é o grande pastor da sua vida. E ele declara que Ele é aquele que provê as suas necessidades. Davi declara que o Senhor é aquele que rege, é aquele que cuida, é aquele que alimenta, é aquele que protege a sua vida, é aquele que protege as suas ovelhas. E elas, por sua vez, obedecem ao pastor e o seguem, amando e confiando nele. Amém? Neste belo cântico, de Davi, nós encontramos os 7 principais nomes do Senhor no Antigo Testamento. E é sobre isso que eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Eu quero que você entenda comigo que os nomes de Deus revelados nas Escrituras, eles apontam para a sua natureza e, consequentemente, apontam para a maneira como Ele se revela no meio do seu povo, amém? E eu quero começar exatamente com essa declaração, com essa expressão de Davi, quando ele diz no verso 1, o Senhor é o meu pastor. Declare comigo: o Senhor é o meu pastor. Aleluia. Amados, aqui nós encontramos a expressão Jeová Aroi. Essa expressão, o Senhor é o meu pastor, ela significa o Deus que tudo vê, o Deus que me vê. Aleluia. Era exatamente isso que Davi queria nos fazer entender quando ele declarava: o Senhor é o meu pastor. Quando ele declarava: o Senhor é o meu pastor, ele estava dizendo: os olhos do Senhor me veem. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Os olhos do Senhor me alcançam. Os olhos do Senhor me enxergam. Os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. E esses são dias em que nós precisamos permitir que essa verdade ela encontre um lugar no nosso coração. Os olhos do Senhor me veem, os olhos do Senhor estão sobre mim. Ainda que por vezes nós não possamos vê-lo, ainda que por vezes nós não consigamos enxergá-lo, porque existem situações na nossa vida que elas deixam a nossa visão turva, elas nos impedem de ver plenamente, ou claramente, ou perfeitamente. E muitas vezes tudo que nós vemos são as circunstâncias que nos são contrárias e adversas. Mas quando Davi, ele declarava nesta canção: o Senhor é o meu pastor, ele estava declarando: o Senhor me vê, o Senhor me enxerga, o Senhor, os olhos do Senhor, eles me alcançam. Aleluia.
E eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite. Os olhos do Senhor lhe enxergam, os olhos do Senhor te veem, os olhos do Senhor te contemplam, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Aleluia. Amados, o Senhor tudo vê. Não há nada que possa impedir a visão do Senhor de encontrar você. E há uma história na Bíblia que retrata bem essa verdade. Ela se encontra lá em Gênesis capítulo 16. E essa história fala sobre uma mulher chamada Agar. Agar era serva de Sarai, mulher de Abrão. E se você conhece um pouco da história, você sabe que Abrão e Sarai não tinham filhos, porque Sarai ela era estéril. E então ela resolve no seu coração dar a sua serva Agar a Abrão, seu marido, para que então ele pudesse gerar e dar continuidade à sua descendência. Mas quando então Agar ela engravida, aquilo causa na vida de Sarai, muitos sentimentos que eram contrários a si mesmo. E a Bíblia diz então que Sarai começa a humilhar e a desprezar a Agar, sua serva, em consequência pelo fato dela ter engravidado. E diz a palavra de Deus então que diante dessa circunstância de humilhação, ela foge da sua presença. E a Bíblia vai dizer para nós que no caminho da sua fuga, o Senhor aparece a Agar e lhe pergunta: para onde tu vais? Para onde tu vais? Nós encontramos aqui, queridos, uma mulher em fuga. Nós encontramos alguém fugindo de uma realidade. E é comum quando nós nos encontramos em fuga, nós não percebemos que existem olhos que nos veem. E assim se encontrava essa mulher. E muitas vezes nós vivemos assim, nós vivemos em constante fuga, estamos sempre fugindo. Ela não via, mas os olhos do Senhor estavam sobre ela. Aleluia. Os olhos do Senhor estavam sobre ela. Quando ele então se revela a ela como aquele que é pastor, aquele que rege, aquele que guia, aquele que alimenta, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que não desampara, aquele que está sempre perto, aquele que está sempre pronto a socorrer. Ela então eleva os seus olhos e diz assim: tu és o Deus que me vê. Fugindo ela em constante humilhação e desprezo, mas o Senhor se apresenta diante dela e diz: para onde vais? E então num momento como esse ela diz assim: olha, tu és o Deus que me vê. Eu quero dizer para você nessa noite: os olhos do Senhor te veem, os olhos do Senhor te alcançam, os olhos do Senhor enxergam você. Aleluia. Quando Davi declarava: o Senhor é o meu pastor, ele estava dizendo: ele me vê. Os seus olhos estão sobre mim. Ele é aquele que tudo vê, ele é aquele que tudo enxerga. Ele é aquele que consegue ver quando ninguém mais vê. Os seus olhos me veem. Você veio aqui nessa noite para você ouvir o Senhor dizendo para você: eu te enxergo. Os meus olhos estão sobre a sua vida. E Ele pergunta para você: para onde tu vais? Os meus olhos estão sobre você. Aleluia. Ele é o teu pastor. Você pode dizer amém?
Ele é o teu pastor. Aleluia. E sabe o que é extraordinário? É que Ele não é apenas aquele que vê. Porque ver aqui é muito mais do que enxergar. Ver aqui é perceber uma realidade e se importar com ela. Amém? E é por isso que quando Davi diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor, e quando ele então declara, nada me faltará, é porque ele está dizendo assim, olha, Ele é comigo, Ele é por mim, nada me faltará. Sabe o que é que nós percebemos aqui nessa expressão? Ele é o Jeová Jireh. Aquele que me vê é aquele que me provê, declarou Davi. Amém? Então Ele não apenas me vê, Ele não apenas me enxerga, os seus olhos não apenas estão sobre mim, mas de nada eu tenho falta, porque Ele me provê. Aleluia. Nós precisamos crer nessa verdade. Ele é o Deus de toda provisão. Amém? Querido, o Senhor sempre proverá, porque Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Deus de toda provisão. Isso me faz lembrar a história de Abraão lá em Gênesis capítulo 22. Ali, querido, nós aprendemos que aquele que prova é o mesmo que provê. Porque muitas vezes nós estaremos vivendo uma situação semelhante à de Abraão, em provação. Mas aquele que me vê, aquele que me enxerga, aquele que me assiste, aquele que me alcança, Ele é aquele que estende a sua mão, e Ele é aquele que provê todas as minhas necessidades. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele pede a Abraão o seu filho Isaque em sacrifício. Você já parou para notar que às vezes é assim que nós vivemos a nossa vida, ou sentimos o momento da nossa vida, um sacrifício? E quando então o Senhor chega a Abraão e diz, me dá o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, sobre o qual paira uma promessa, de que nele serão benditas todas as famílias da terra, de que nele você será pai de uma multidão. Querido, o Senhor diz, a palavra diz que Abraão levanta a sua voz e diz, Deus proverá. Aleluia. Ele estava dizendo, Ele que me vê é provisão na minha vida, então Ele proverá. Então olha, aquele que tem o Senhor como seu pastor sabe que nele sempre haverá provisão, que em tudo nós seremos providos. Abraão declarou assim, olha, no monte do Senhor há provisão, no monte do Senhor sempre haverá provisão. Então o que Davi está declarando é, os olhos que me contemplam, os olhos que me alcançam, os olhos que me veem, o Senhor que é o meu pastor, Ele também é a minha provisão. Aleluia. Então, querido, você pode crer que a provisão do Senhor, ela será sempre certa na sua vida, porque Ele é o seu pastor. Aleluia. Então o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Os seus olhos estão sobre mim, e Ele é o Deus da minha provisão. Aleluia. Mas Davi prossegue dizendo assim, olha, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O verso de número 2, aleluia. Aqui nós encontramos a expressão Jeová Shalom. Os olhos do Senhor estão sobre mim, Ele me vê. A mão do Senhor está sobre mim, Ele me supre. A presença do Senhor é comigo, Ele é a minha paz. Amém? Olha o que Davi está declarando, Ele me faz repousar, Ele me faz descansar.
Existem momentos em nossa vida em que tudo que nós precisamos é de descanso. Mas o que nós precisamos entender aqui é que o descanso é algo que vai mais além do que descanso em circunstâncias, mas é descanso naquele que é a própria paz. É isso que Davi está declarando aqui para nós. Esse descansar está atrelado à presença do próprio Deus conosco. Não há muita certeza acerca do tempo em que Davi escreve essa canção. Mas quando ele escreve essa canção, muito provavelmente é quando ele está fugindo da perseguição ferrenha de Davi, que tentava lhe tirar a vida a todo custo. E aí então ele começa a entregar-se ao Senhor. E nesse momento onde ele está sendo constantemente ameaçado, onde a sua vida está sendo constantemente ameaçada, ele diz: tu és o meu pastor, os teus olhos estão sobre mim, o Senhor me vê, os teus olhos me contemplam, os seus olhos me alcançam, e eu tenho certeza de que de nada terei falta, porque o Senhor é o Jeová Jireh, é o Deus de toda provisão na minha vida. O Senhor estará sempre comigo, mas não somente isso, o Senhor me conduz a pastos verdejantes, e no Senhor eu posso repousar, eu tenho descanso, porque o Senhor é a minha paz. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus vai dizer para nós em Juízes capítulo 6, o verso 24, que diante de uma grande opressão dos midianitas sobre Israel, quando eles se encontravam, digamos assim, no olho do furacão, oprimidos e ao ponto de sucumbirem, a palavra de Deus vai dizer para nós que um anjo do Senhor aparece a Gideão e declara, e ele então declara: o Senhor é a minha paz. Você pode declarar isso comigo? Diga: o Senhor é a minha paz. Diga: o Senhor é a paz no meu lar. Eu creio que na minha vida há abundância de paz. Aleluia. Mas sabe o que é interessante aqui, queridos? Que a vitória sobre os midianitas, ela no entanto só vem algum tempo depois. Mas naquele momento de tamanha opressão e perseguição, a ponto de sucumbirem, a ponto de terem a sua vida tragada, o Senhor aparece a Gideão e ele então declara: tu és a minha paz. Sabe o que eu entendo aqui? Que diante do medo, diante da aflição, diante dos temores que o assolavam naquele momento, ele diz: não, o Senhor é a minha paz. Então perceba que essa paz, ela vai muito mais além do que não se ver envolvido por circunstâncias que nós não desejamos. Mas essa paz é uma presença que me faz repousar, amém? Então ele entendeu isso. Então quando nós descansamos, quando nós repousamos, quando nós entendemos que o Senhor, Ele é a minha paz, que Ele é a minha shalom, eu descanso. E quando eu descanso, então eu venço os inimigos da minha vida, amém? Então entenda o que a palavra do Senhor está falando ao nosso coração nessa noite. O Senhor está dizendo que Ele é o nosso pastor, amém? Como nosso pastor, Ele nos vê, Ele nos enxerga, Ele sabe exatamente onde nós estamos, os seus olhos estão sobre nós, e Ele conhece as nossas necessidades, as mais profundas, e Ele então revela-se como o Jeová Jireh, o Deus que nos provê, amém? Por isso Ele diz assim: olha, de nada eu tenho falta, mas Ele também é a minha paz. Ele é aquele que me faz descansar, é aquele que me faz repousar, Ele é aquele que me conduz a pastos verdejantes. Então eu posso descansar nele, porque Ele é a minha paz.
Mas você já parou para notar que existem momentos em que, ainda que nós possamos entender essa realidade, nós precisamos de um refrigério? Não é verdade? A nossa alma está aflita, nosso coração dói, muitas vezes há tristeza sobre tristeza, e as circunstâncias elas intensificam ainda mais a dor profunda do nosso coração. Muitas vezes o desespero ou a desesperança ela quer tomar o nosso coração. E aí Davi vai dizer algo extraordinário para nós. Ele diz assim: o Senhor refrigera a minha alma. Aleluia. Aqui nós encontramos o nome de Deus conhecido por Jeová Rafá, aquele que me sara. Aleluia. Olha, o Senhor disse assim: eu sou o Senhor que te sara. Você pode dizer amém? Essa foi a promessa do Senhor feita ao seu povo, Israel, enfatizando o seu cuidado especial para com aqueles que ouvem a sua voz, para com aqueles que fazem aquilo que é correto diante dos seus olhos, para com aqueles que guardam os seus mandamentos e os seus estatutos. Aí ele declarou: eu sou o Senhor que te sara. Sempre haverá cura para aqueles que se aproximam do Senhor. Amém? Sempre. Porque Ele é o Deus de toda cura. Porque Ele é o Deus que sara. Então perceba a mensagem extraordinária que Davi está trazendo ao nosso coração. Ele está dizendo assim: olha, o Senhor é o meu pastor, Ele é o Deus que me vê. De nada eu tenho falta, porque Ele é o Deus que me provê. Eu posso descansar, porque Ele é o Deus da minha paz. E em momentos de aflição da minha alma, de tristeza sobre tristeza, Ele me refrigera. Ele é o Deus que me cura, Ele é o Deus que me sara, Ele é o Deus que me restaura, Ele é o Deus que me levanta, Ele é o Deus que me ergue. Então creia que Ele é o seu Deus, amém? Então nessa noite, a cura para a sua vida, amém? A restauração para a sua vida, a refrigério pela sua alma, porque o Jeová Rafá está nesse lugar. Ele te sara, Ele te cura. E hoje nós entendemos essa verdade de uma maneira mais profunda, porque a sua palavra nos diz: Ele, Jesus, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, amém? Portanto, há refrigério para a sua alma, creia nisso. Nele há refrigério para a alma, aleluia. Mas sabe, meus amados irmãos, nós entendemos que Ele é o nosso pastor, aquele que nos vê, aquele que nos enxerga, assim como nós estamos. Tomamos sobre nós a verdade de que nada nos faltará, Ele é o Deus da nossa provisão. Cremos no nosso coração que Ele é a nossa paz, que Ele está conosco. Cremos que Ele é o Deus de toda cura, o Deus que nos sara. Mas nós estamos vivendo uma vida em um mundo que jaz no maligno, e a Bíblia vai dizer para nós que o caminho nesse mundo, eles são caminhos tortuosos, e é por isso que nós precisamos do pastor e Senhor das nossas almas conosco, porque a sua palavra diz: Ele guia-me pelas veredas da justiça, aleluia. Ele é o Deus de toda justiça, Ele é Jeová Tsidkenu. O profeta Jeremias, ele profetizou e ele disse assim: olha, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro,
e este será o nome com que o nomearão: o Senhor Justiça Nossa. Aleluia. A palavra do Senhor diz: eis que vem dias. Você pode crer nisso? Eis que vem dias, diz o Senhor, que eu vou levantar um renovo justo. Ele será levantado, e ele falava acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo rei, reinará, e a prosperidade, ela se estabelecerá. Ele praticará a justiça na terra. Enquanto isso ainda não acontece de uma forma plena sobre a face da terra, nós podemos declarar: o Senhor é a nossa justiça, amém? Como nosso pastor, o Senhor nos conduz por veredas planas e justas, por caminhos retos, por caminhos planos, porque Ele é o teu pastor. Aleluia. E olha o que Davi então vai declarar no verso 4. Ele diz assim: olha, Ele me conduz por veredas justas, Ele me conduz por caminhos planos, mas ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Você pode dizer amém? Querido, a Bíblia nos ensina que o mundo ele jaz no maligno. Então a possibilidade de nós andarmos pelo vale da sombra da morte é uma realidade. Mas olha o que o Senhor está nos fazendo entender na sua palavra: ainda que essa realidade ela possa me alcançar, Tu estás comigo. Ele nunca te deixará, Ele nunca te desamparará. A expressão aqui é o Jeová chamar, aquele que está sempre presente, aquele que está sempre comigo, aquele que não me desampara em momento algum. Ele sempre é presente na minha vida, nunca estou só. Até no vale da sombra da morte, Ele está ali. Ele não te desampara, sempre está presente. Ele é Deus presente, aleluia. Ele é Deus presente. Você consegue compreender a profundidade disso? Ele sempre vai estar com você. Ele nunca vai deixar você. Ele diz assim na sua palavra: olha, ainda que uma coisa tão difícil como essa venha acontecer, de uma mãe desamparar o seu filho, eu contudo nunca te deixarei, nunca te desampararei. Sempre Ele estará conosco. O vale da sombra da morte é o lugar onde nós somos deixados à própria sorte, no sentido daqueles que caminham conosco. São poucos os que permanecem conosco quando o vale da sombra da morte bate à nossa porta. Mas o Senhor diz: eu não te deixarei, eu não te desampararei, a minha presença estará ali. Querido, que esperança! Essa é exatamente a expressão Jeová chamar, a minha presença estará ali. Ela vai adiante de você, amém? E então a sua palavra vai dizer no verso número 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, aleluia. Aqui nós encontramos a expressão Jeová Nissi, o meu defensor. Olha o que aqui Davi está dizendo para nós. E eu quero trazer à sua memória que talvez a circunstância aqui seja uma circunstância de fuga de Saul. O Senhor é o meu pastor, o Senhor me vê. Os olhos do Senhor estão sobre mim, nada me faltará, Ele é o meu provedor. Ele me supre de todas as minhas necessidades. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele é a minha paz.
Ele habita seguramente comigo, declara a palavra do Senhor. Mas Ele refrigera a minha alma, Ele é aquele que me cura, porque diante das circunstâncias eu posso ser ferido, mas se eu for ferido, Ele me sara, Ele me cura, amém? E quando Ele me cura, Ele me coloca de novo no caminho, e Ele me faz andar por caminhos que são planos, por veredas que são justas. Ele é aquele que vai comigo nesse caminho. O seu reinado é um reinado de justiça e de prosperidade sem fim. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele diz, o Senhor estará ali comigo, sempre estará comigo. Mas aí Ele vai dizer assim, olha, mas Ele é a minha bandeira, Ele é aquele que me protege, Ele é aquele que me guarda, Ele é aquele que nele eu estou seguro. Então Ele está dizendo assim, olha, em sua presença a nossa vitória, ela é segura e ela é certa. Ele nos livra dos nossos adversários e de todas as forças do mal. Ele é o nosso Jeová Nissi. Você pode dizer amém? Querido, diante de toda adversidade, Ele sempre prepara para nós uma mesa. O que Davi está dizendo, olha, diante dos meus adversários, Ele me prepara uma mesa. Ele me prepara algo. O Salmo 23, ele é intimamente ligado a Cristo, o pastor supremo das nossas vidas. E sabe o que é que eu percebo aqui? É que esse pastor, ele não é apresentado como o rei ou o senhor distante. Ele não é apresentado como um escudo impessoal, mas ele é apresentado como aquele que cuida das necessidades das suas ovelhas, aquele que está perto, aquele que tem o cheiro das ovelhas, amém? Então, amados, a capacidade que o pastor tem de prover ou suprir nunca deve ser alvo de dúvidas, porque Davi declarou assim, nada me faltará. Declare comigo, diga, nada me faltará. Nada te faltará, porque Ele é o pastor da sua vida, amém? Ele te suprirá em todos os seus aspectos. Agora observe, Deus é descrito não somente como aquele que atende a necessidade das ovelhas, mas como um amigo que deseja conceder generosamente as suas bênçãos sobre os seus filhos. E olha que interessante, Davi percebe que a sua situação não é simplesmente a ausência de necessidades, mas uma condição em que ele declara assim, o meu cálice transborda, aleluia. Olha o que Davi está declarando para nós, querido. Ele está dizendo assim, olha no verso 5, o meu cálice transborda. Você pode dizer isso comigo? Diga, o meu cálice transborda. Sabe, quando ele fala o meu cálice transborda, ele está falando de algo que vai mais além do que simplesmente ter necessidades supridas. E é exatamente isso que ele quer nos fazer entender nessa noite. Então este salmo retrata o relacionamento que é possível ter com Deus, aonde Ele se torna a nossa fonte de toda consolação. Então Davi diz, o Senhor é o meu pastor, aleluia. Quando ele declarou, o Senhor é o meu pastor, aquele que me vê, ele pôde declarar, de nada tenho falta, porque de tudo Ele me provê. E quando então ele se vê provido, ele também declara, Ele é aquele que é a minha paz. Ele é aquele que me conduz a pastos verdejantes. E quando por alguma razão eu sou assaltado no meio do caminho e eu sou ferido, Ele é aquele que me cura. E quando então sou curado, Ele é aquele que me coloca de novo no caminho e me faz andar por veredas de justiça, por caminhos planos e por caminhos certos. E ainda que porventura o vale da sombra da morte venha outra vez
bater à minha porta, ali Ele estará comigo. Ele é o Jeová Chamá. Por isso Ele pode dizer: na presença dos meus adversários, Ele me prepara uma mesa. Ele é a minha bandeira. Ele me protege e Ele me guarda. E o que eu quero perguntar para você nessa noite é: o Senhor é o seu pastor? Ele já é o seu pastor? Você tem permitido que Ele seja o seu pastor? Então eu quero declarar nessa noite sobre a sua vida em nome de Jesus. Os olhos do Senhor estão sobre você. Ele quer prover todas as suas necessidades. Ele quer ser a sua paz. Ele quer te fazer andar por caminhos que são justos. Há uma mesa preparada nessa noite para você, amém? Mas Ele quer fazer o teu cálice transbordar, aleluia. Então fica de pé e nós vamos adorar o Senhor, declarando essa verdade. E então eu quero orar pela sua vida.